Bom, então vamos lá. Dando sequência, né, ao nosso estudo do livro Libertação, nós acabamos o primeiro capítulo na semana passada, em que eles estavam ouvindo, né, o ministro Gúbio, e agora vai ser a palestra do instrutor, do ministro Gúbio, não, perdão, o ministro Flacos. E agora, esse capítulo segundo se chama a palestra do instrutor, que o instrutor que está mais próximo do grupo ali, do André Luiz e de outros, é o instrutor Gúbio, que na Uhum. verdade nesse livro é quem está constantemente ali orientando e acompanhando eles. Quer dizer, eles estão acompanhando justamente o Gúbio. Então vamos lá. A palestra do instrutor. Ao nos retirarmos do educandário, então de onde eles tiveram a palestra com o ministro, o instrutor Gúbio, pousando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim, os olhos lúcidos, acentuou: para muitas criaturas é difícil compreender a arregimentação inteligente dos espíritos perversos. Então, esse é um ponto principal desse livro, do capítulo anterior, e desse capítulo eles ainda estão nos esclarecendo, nos deixando muito claro, porque a gente pode ter a ideia equivocada, né, de que os espíritos do mal não são inteligentes, não alcançaram um desenvolvimento intelectual, são muito atrasados em tudo. E não é verdade. E existe então uma organização de espíritos inteligentes que comandam as zonas mais trevosas do umbral e dos abismos das zonas mais baixas, né? Então, e é difícil compreender que exista então essa organização inteligente, porque se eles são inteligentes, se eles desenvolveram então a capacidade de raciocínio, se eles enxergam no mundo espiritual que muita coisa encarnada é ilusão, por que é que eles se agrupam? Por que é que eles dominam, envolvem pessoas ainda mais inferiores, né? Dominam e usam como escravos ou como pessoas submissas às ordens deles? Então é isso que é difícil de compreender e é isso que a espiritualidade está nos explicando. Entretanto, ele continua falando, é lógica e natural. Se ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que nos orientam, que dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Então, a primeira análise que eles fazem é isso. Como é que a gente pode achar que então não é possível espíritos inteligentes ou com um certo raciocínio se dedicarem ao mal, se nós pudermos então analisar mais sinceramente a nossa real situação? Nós ainda estamos muito distantes da santidade, de espíritos superiores ou angélicos. E a gente comete ainda muita coisa na direção do egoísmo, do orgulho. E então é a mesma comparação. Para os espíritos superiores, os espíritos que nos auxiliam olham para a gente e falam: puxa, olha lá, eles estão estudando, eles estão lendo tudo que a espiritualidade já deixou, e ainda assim no dia a dia a gente muitas vezes acaba tendo instintos, ações, reações que são ainda muito desalinhadas com a lei divina. Então, essa é a primeira análise que eles fazem. Não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos. Então, nós também ainda temos muitas dependências em questões, né, materiais, sensoriais, enleados em forças de baixo padrão vibratório, não aprendem a beleza da vida superior. E enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, quer dizer, então são espíritos
que acabam sendo dominados por almas mais perversas e inteligentes, hábeis em dominar. E isso acontece também aqui encarnada, na nossa vida encarnada. É só a gente prestar atenção. Então, uma pessoa mais ingênua, mas ainda sem muito conhecimento, muitas vezes ela fica nas mãos de pessoas mais espertas e que ainda têm tendências para o mal. Por exemplo, então alguém que tem a ideia de cometer um crime e pode se aproximar de alguém mais inocente e conduzir essa pessoa ao crime, a fazer algo que não é legal, nem na questão do furto, nem do homicídio, nem da sexualidade. Em todos os sentidos, a gente vê pessoas inteligentes usando a sua astúcia para poder dobrar, né, manipular espíritos ainda mais ingênuos, mais suscetíveis a essa influenciação. Então, são pessoas, são espíritos em baixo padrão vibratório, que ainda não alcançaram o desenvolvimento moral de outro padrão vibratório e são frágeis e se dobram humilhadas aos gênios da impiedade que lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Então é como se houvessem comunidades, cidades no mundo espiritual mais baixo com espíritos que dominam e espíritos que são dominados. Organizam assim verdadeiras cidades. Olha aqui, ó, já falando exatamente disso. Em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmas, ante quaisquer manifestações da divina luz. Filhos da revolta e da treva, aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorar-se aos milhares uns nos outros. Então são espíritos, muitas vezes, primeiro tem o grupo ali no meio, dos perversos, dos maldosos, que querem dominar. E tem o grupo daqueles que ainda cometeram várias, né, deslizes no campo moral e se envergonham, não se encontram, não se acham dignos de uma presença de um anjo, de um espírito superior, e foge, envergonhado, foge por desconhecer que é possível aprender, continuar então se redimindo, mesmo do lado de lá, porque acreditaram no que falavam ainda quando encarnados. Que se você errou, se você então foi pego, né, em pecado, você depois que desencarnar, depois que morrer, você vai então ser condenado a essas falanges, né, a submissão aos, entre aspas, né, satanases, o diabo, da maneira que se coloca o nome. Auscultando-nos a surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu respondendo-nos as arguições íntimas. Quer dizer, ele falando isso e ele percebeu a indignação do André Luiz e do outro que estava junto. Tais colônias, ele continua então explicando, tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres, entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames da paternidade celestial. Então, os primeiros espíritos lá atrás, que já tinham uma certa inteligência, uma capacidade de organizar, de agrupar, de edificar alguma coisa, até com o campo mental, mas eles estavam desviados, eles não eram submissos à lei divina, então eles eram revoltados, eram indisciplinados. Então, eles desencarnando, o que eles começam a fazer? Começam a usar a inteligência e a maldade nesse sentido. Por isso, fizeram então essas primeiras colônias no mundo espiritual, quando a inteligência então começou já a ser desenvolvida.
A alma caída, em vibrações desarmônicas, pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, precisa tecer os fios do reajustamento próprio e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ociosos e impenitentes, alongando o labirinto em que se perdem por séculos, muitas vezes. Então aqui a gente começa a entender algo que talvez seja uma questão que a gente fique pensando, né? Se não, então foi Deus quem criou intencionalmente. Porque se Deus criou tudo, então Deus criou a terra, o homem, os seres vivos, o mundo espiritual, o mundo material. Então Deus criou também o também dito inferno. Então Deus que criou aquilo. E aqui agora começa a ficar claro. Não, Deus criou algo que era simples, que era natural, que ainda não havia maldade. Mas a maldade é a desobediência da lei. Então aquele que já evolui e já sai da questão, né, da inteligência animal, sem ainda a questão da reflexão, da inteligência do homem, né? Da inteligência com já um senso moral. Porque quando isso acontece, a exemplo de Adão e Eva lá atrás. O que é o símbolo de Adão e Eva? É o ser humano que, quando chega num nível de conhecimento do que é o bem e o que é o mal, e quer se colocar na posição de Deus. Quer ditar, ah não, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, eu não quero fazer. Mesmo que seja a ordem divina, eu quero desobedecer. Porque eu acho que não tem tanto problema assim. Então, a partir do momento que nós, inteligência, adquirimos um ponto onde a gente já tem essa capacidade de discernir e fazemos escolhas, mas quando desencarnamos, então percebemos que não estamos alinhados à lei divina, ou resolvemos nos alinhar, nos submeter, ou então não. Eu vou continuar nesse caminho, e aí então vou me organizar aqui. Então, assim começaram as primeiras organizações no mundo espiritual por parte do mal, ou dos espíritos que fugiram à lei. E aí esses espíritos então começaram a se sobrepor com relação a outros. E a ideia do espírito das trevas, do Satanás, do diabo, que não é um diabo eterno. Deus não criou um ser à parte que vai estar eternamente destinado ao mal. Deus criou todos igualmente. Os que se desviaram criaram essas falanges. Então, esse ambiente espiritual que é chamado de inferno, purgatório, umbral, ele é uma organização dos espíritos que desobedecem. E aí, então, ele segue falando, né? Inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu. Então, olha, são espíritos que não estão em condições de continuar subindo. Eles não acreditam, não entendem ou querem desobedecer. Então, inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam, ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. Então, espíritos ainda apegados, apaixonados, ou ainda que têm o seu desejo voltado para aquilo que o seu ego pede e desobedecem à lei, à ordem divina. Então, mais uma vez voltando, a exemplo de Adão e Eva, porque Adão e Eva, a Eva é o símbolo dessa desobediência da criatura com relação ao Criador e, portanto, são expulsos do paraíso. Porque quando a gente está obedecendo à lei divina, nós estamos no paraíso, nós estamos em um equilíbrio, em algo que nos faz bem, nos traz paz. Mas eu desobedeço, por quê? Porque eu resolvo questionar Deus, ditar o que eu acho que eu posso ou não posso fazer,
e, portanto, eu sou expulso do paraíso, porque eu começo a sofrer. Eu saí da lei divina. Da maneira que acontece aqui também com os homens encarnados, isso também acontece do lado de lá. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob seu jugo tirânico. Então, são espíritos que querem dominar. Eles ainda também são apaixonados pelo poder. Eles querem impor da mesma maneira que muitos tiranos, por se desviarem também da obediência divina, quiseram submeter outras pessoas aos seus caprichos. Isso tanto no ambiente religioso, então existem várias, em todas as religiões, existiram as pessoas que utilizaram do seu poder para poder manter sob o seu jugo a sua influência sobre outras pessoas ainda submissas a isso. Então, o interesse desses exércitos sombrios é fazer com que o ser humano continue ainda primitivo mentalmente para poder manipular, para poder fazer com que sirva a ele, ou faça com que ele receba algo explorando essas almas inferiores. As observações de Gúbio escaldavam-me o cérebro. Eu também havia passado pelos baixos círculos da vida depois do transe corporal. Então, olha aqui agora o que o André Luiz está pensando. O André Luiz também foi inabilitado a prosseguir rumo aos planos superiores. Então, ele já passou por esses baixos círculos do umbral. Entretanto, não identificara a existência dessas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual, embora ouvisse em muitas ocasiões impressionantes comentários em torno delas. Porque, não sei se vocês se lembram, no livro Nosso Lar, o André Luiz estava sofrendo no umbral, mas ele estava sempre sozinho. Ele não estava sendo manipulado por ninguém, ele estava sempre sendo acusado, ele ouvia vozes, gritaria, mas ele estava sempre sozinho. Então, para ele, ele não teve a confirmação, ele não teve essa experiência de ser passado para o lado de lá, né, para o mundo espiritual, e ser dominado, estar nas mãos desses espíritos malignos. Diferente de outros exemplos que a gente também lê no próprio Nosso Lar. A exemplo daquela senhora, vocês se lembram? Aquela senhora que desencarnou, que ela era uma fazendeira, que tinha muitos escravos. E quando ela desencarnou, essa legião de escravos que ela maltratava pegou ela. Pegou ela para poder se vingar. E ela encarava aqueles seres como os demônios que perseguiam ela. Então ela achava que ela estava no inferno porque ela não pagou o dízimo direito. Na cabeça dela era isso. Não porque ela tinha feito mal para os escravos, porque ela falava, vocês se lembram? Ah, mas o sacerdote falou para a gente que eles não eram no mesmo nível de seres da criação. Eles foram criados para nos servir mesmo. Então achavam que era assim. Ela achava que era assim. Então, ela é um exemplo de um espírito que desencarnou e ficou na mão dessas falanges, organizadas, nas mãos de espíritos querendo se vingar. O André Luiz não, e é isso que o André Luiz está pensando. Efetivamente, não conseguia por mim mesmo exumar todas as recordações do angustiado período que a porta do túmulo me oferecera. Vira-me perseguido através de longos pântanos. Errara aflitivamente dias e noites que me pareceram sem fim, atormentado e desditoso. Todavia, custava-me crer que as atividades maléficas gozassem de organismo diretor. Então ele não conseguia entender essa organização, essa hierarquia no mundo do mal. Por isso mesmo, de mente agora centralizada nos propósitos do bem,
aventurei uma indagação. Então, por conta dessas dúvidas dele, né, ele foi perguntar. Com que fim, perguntei, essas legiões retardadas se mancomunam além da morte? Por que então elas se juntam além da morte? Se despidas da vestimenta grosseira da carne, devem saber, mais que nunca, que se empenham em combates inúteis. Então, qual que é a dúvida do André Luiz? Por que eles continuam se organizando, fazendo isso? Porque é aquilo que eu falei um pouquinho ali atrás. Tirando, né, o véu que a encarnação nos impõe, da ilusão do que a gente pode ou não pode conquistar. Então, do lado de lá, eles não estão vendo que é inútil essa tentativa de domínio? Não se sentem, porventura, transportadas ao plano do esclarecimento puro, quanto à posição que lhes diz respeito? Quer dizer, eles não enxergam a real situação, que eles estão ainda atrasados perante a espíritos que resolveram obedecer, avançaram, adquiriram luz. Eles não conseguem ver isso? Não se cercam, porque aqui encarnados, a gente não tem essa distinção. A gente olha o corpo de todo mundo aqui, é todo mundo do mesmo nível de opacidade. Ninguém brilha. No mundo espiritual, o espírito evoluído emite luz. O espírito trevoso é apagado, é opaco. Então, é o que o André Luiz está falando. Eles não estão vendo que não adianta insistir nessa questão de domínio, que eles estão atrasados. Não se cercam presentemente de mais sublimes revelações da natureza. Não lhes quadrariam mais justos o trabalho edificante e o estudo nobre na elevada aspiração de galgar a sabedoria santificante estrada acima? Por que motivo se aglomeram assim através de ajuntamentos desprezíveis e diabólicos? Fácil de entender-se a jornada evolutiva do homem depois do sepulcro, mas o estacionamento deliberado na crueldade e no ódio, além da morte, dá para confundir a mente de qualquer um. Então, o que o André Luiz está com dúvida e perguntando é o seguinte: do lado de cá não tem ilusão. A gente está vendo que a verdade. Por que eles continuam fazendo isso? O orientador sorriu maneiroso e considerou. Reportamo-nos a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados, e tais perguntas, André, poderiam ser formuladas mesmo na crosta da Terra. Então aí o instrutor Gúpio fala, André, dá para a gente transportar isso sim para o mundo aqui nosso, dos encarnados. E aí ele pergunta, por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? Quer dizer, que criminoso que não sabe que está contra a lei? Quem de nós não sabe quando está fazendo uma coisa errada? E por que ainda assim nós fazemos coisa errada? À frente dos olhos, contávamos com o bendito dilúvio de claridade solar jorrando incessante do espaço infinito. Então, a natureza, as leis da natureza estavam o tempo todo ao nosso redor mostrando a harmonia da criação divina. E por que a gente ainda insistia numa vida tão egoísta, tão apegada a coisas que são transitórias? Todos sabíamos que íamos morrer, que íamos deixar tudo isso para trás. E por que a gente lá encarnado continuava agindo da mesma maneira? Olha lá, ele continua falando justamente isso. Ó. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados pela morte comum a todos,
que regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa através da qual penetráramos nela. No entanto, quantas vezes teremos menoscabado a sabedoria excelsa com atitudes de criminosa indiferença? Nós sabemos que tudo isso que a gente luta aqui por estabilidade, por prazer, por conforto, vai ficar para trás. E por que que a gente continua ainda com as mesmas atitudes, passando por cima de considerações morais, de consideração do bem com relação a outras pessoas, porque nós somos tão indiferentes a tudo isso? Ante as sugestões do plano divino que te povoam agora o pensamento, lembras-te de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente da própria sublimação? Então, quantas vezes a gente escuta do sofrimento no mundo, dos problemas das pessoas que estão sofrendo em situações piores que a nossa? E quantas vezes nós resolvemos encarar de verdade uma ascensão, um desapego, um olhar constante para o sofrimento alheio, ao invés de ficar se preocupando com o nosso, o nosso, o nosso? Se desterrarmos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Não nos compete parar ou desanimar. A maneira do tronco frágil é imperioso crescer, subir, por alcançar o oxigênio de cima. E apesar de aglomerados ao que fomos, de algemados ao que fomos, a semelhança da árvore humilde presa aos resíduos do complicado envoltório que lhe encerrava a semente, reclamamos ascensão, ar puro e largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. Então, apesar de tudo isso, dessa nossa teimosia, nós intimamente temos sede do bem, sede de avançar, mas é que nós ainda nos atrapalhamos. E o que, que acontece do lado de lá? É o que o André Luiz falou, eu não me lembro em qual livro, mas falou assim: a maior surpresa no momento do desencarne é a gente se deparar com a verdade, a consciência limpa com relação ao que nós fizemos ou deixamos de fazer. O tempo perdido com relação a muitas coisas, a muitas situações. E ainda assim, quando a gente se reconhece nessas condições, se arrepende, não é para desanimar, não é para parar, é para continuar lutando por evoluir. É claro que com responsabilidade com as escolhas que nós fizemos. A vida está passando, a vida está rapidamente, né? E já já vai chegar a nossa hora. E o que que eu fiz de verdade nessa direção, nesse caminho, é o que o ministro Gubbio, o instrutor Gubbio está falando para o André Luiz. Você está questionando esses que estão ainda insistindo nas suas tendências inferiores do lado de cá, mas ainda encarnados nós também tínhamos informações e instruções do que era o caminho certo a seguir. Há 2000 anos que dizem que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida em abundância que nós temos que seguir. E por que que muitas vezes nós somos... Eu penso assim, ó, se nós não estamos alinhados perfeitamente com o Cristo, nós somos praticamente anticristo. Se algumas atitudes nossas contradizem o que Jesus pediu de nós, nós estamos sendo, na verdade, contra ele. Nós estamos dando exemplo do contrário do que ele pediu para a gente dar exemplo, ensinar, orientar. Então, por que que nós fazemos? Por que que eles continuam fazendo? Pelo mesmo motivo. Porque ainda somos imperfeitos, porque ainda somos cheios, né, de orgulho, de egoísmo, de apegos, de materialismo, de uma série de coisas.
A argumentação de Gúbio era bela e sugestiva. Entretanto, eu sentia dificuldades para aceitar a ideia de purgatórios e infernos dirigidos. Então, o André Luiz entendeu muita coisa, mas ele ainda estava com dificuldade de entender, porque ele vivenciou algo muito ele com a sua própria consciência, né? Mas ele estava com dificuldade de entender a organização e a direção de espíritos maléficos, né, com relação a tudo isso. Concordo com as elucidações, exclamei reverente. Mas é quase incrível tanta ignorância além do corpo que nos conserva em ilusão. A sepultura abre-nos a todos um caminho novo. É razoável que a mente perturbada sofra amarguras de reajustamento até que se restaure. Todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho, como se fora deles senhor absoluto, para perpetuar sua tirania, é observação que me escapava. Então ele falou assim: eu não conseguia imaginar que alguém do lado de cá poderia, inclusive, se apropriar de um ambiente aqui no mundo espiritual para se organizar, para poder fazer essa manipulação de outros. Sim, tornou o orientador convincente. Para quem refletiu sobre o assunto durante muito tempo, em sentido contrário à realidade, o apontamento surpreende bastante. Todavia, não vejo obstáculos à apreensão do ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que se demora o irracional e em várias ocasiões revela comportamento de nível inferior ao dele. Quer dizer, nós temos uma série de encarnações que nós já passamos inúmeras vezes por esse esclarecimento, por essa vivência, e nós também ainda estamos demonstrando atitudes, comportamentos muito inferior ao nosso, que já poderia ter sido aprendido. Imprimindo grave em tono a voz agradável e fraternal, acrescentou: notemos que nós mesmos, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita, quando confrontada com as antigas formas físicas, e nossa mente, em qualquer parte na crosta ou aqui onde nos achamos, é um centro psíquico de atração e repulsão. Então, o que ele está agora explicando? Desencarnado, os espíritos ali nesse nível, todos têm ainda o perispírito, que é um estado intermediário de materialização. Então, como ele fala, uma matéria diferente, que tem uma densidade específica, embora rarefeita. Mas ainda assim, quem comanda é a nossa mente. E a nossa mente também ainda comanda essa matéria menos densa, atraindo ou repulsando certos elementos também da criação. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Então, olhem isso, olha a comparação que ele está fazendo. O nosso corpo é uma multidão de vidas em estágios inferiores a nosso comando. Então, nós temos influência, responsabilidade sobre essas inúmeras vidas que Deus nos permite ser utilizada por nós nessa organização, né? Nesse organismo. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais,
inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem ao seu serviço por tempo limitado, à maneira do eletricista que liga as forças para as forças da usina para atividades num charco ou para serviços numa torre. Então, olhem a responsabilidade do que o Gubbio está falando. Nós temos influência sobre o que nós fazemos do nosso próprio organismo. E o que a nossa vontade determinar, nós vamos estar conduzindo essas inúmeras vidas para o bem ou para o mal. Olha que comparação linda, porque é o que eles estão fazendo com relação a essas inteligências mais elaboradas, que é já um ser humano, um espírito humano mais desenvolvido. Mas o que ele está usando? O seu poder de influenciação para manipular inúmeras outras vidas para o bem ou para o mal. Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos através da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas positivas, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Então, olhem que eles estão explicando, e isso foi explicado há mais de 100 anos atrás, né? Mostrando como que o nosso pensamento determina a saúde ou a doença do nosso próprio organismo, inclusive. Porque é através do poder do pensamento, essa energia mental, que vão influenciar, manipular essas inteligências que estão sob o nosso domínio, sob a nossa responsabilidade. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la, é indispensável resolvamos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Então, quando a gente ainda é muito primitivo, nós estamos sujeitos à influenciação do meio. Então, é o efeito manada, né? É ainda a questão da multidão. Então, o que o ambiente está fazendo, eu estou sendo conduzido na mesma direção. Agora, a partir do momento que eu começo a entender que a minha vontade pode determinar eu continuar num caminho ruim ou ir para um caminho bom, eu já coloco isso sob comando ou não. E olha aqui o que ele fala agora, ó. Dirija um homem a sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo. Olha a somatização do pessimismo, da enfermidade, do negativismo. Então, quando eu penso só em doença, a doença obedece, ela vem. Com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso à vida. E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Então, olhem a responsabilidade que nós temos sobre o nosso, a nossa saúde ou a nossa doença.
Da mesma maneira que algumas pessoas doentes que podem inverter o sentido, né, de todo esse movimento, aceitam ou resolvem então manipular o pensamento de maneira positiva. Eles começam. E por que que a fé, dizem, né? A oração, a fé muitas vezes cura. Porque a ação do pensamento também colocando ali a influenciação sobre a questão da doença, da desordem. É claro que a gente tem que entender que existem situações que são kármicas, que são expiatórias, de encarnações passadas, por exemplo, que a gente concordou antes de vir de passar por aquilo. E então, mesmo com oração, mesmo com pensamento positivo, tem situações que a gente não foge, não escapa, porque nós também temos consciência do lado de lá do que temos como responsabilidade de passar por aquilo. Mas, de uma maneira geral, o que eles estão falando é o quanto que o nosso pensamento somatiza cura e somatiza problema, dependendo da maneira que nós estamos pensando, né? Direcionando a nossa vontade. Claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias, olha lá. Nos casos em que determinada personalidade renasce atendendo a impositivos das lições expiatórias, mas mesmo aí, o problema de ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente de vida vitoriosa. Registrava as explicações profundamente edificado. E não obstante a longa pausa que se fez espontaneamente, não ousei interromper o curso da argumentação a fim de não quebrar a linha do pensamento. Prestimoso e digno, Gúpio continuou. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quando ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magneto-elétrico. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões que se situam no sexo e no estômago, e recebe estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas através do coração e do cérebro. Isso daqui é algo que a primeira vez que eu li me marcou. Então, olha que interessante. Encarnados, nós estamos sempre sendo colocados à prova, porque nós estamos aqui para desenvolver nossas forças mentais ou nosso espírito para avançar ou para ainda se mostrar incapaz, né, para ficar estacionado. Então nós estamos constantemente sendo convidados por influenciações superiores e constantemente também estamos sendo atacados até por conta dessas legiões que conhecem como nos atacar através de zonas inferiores. E olhem o que eles esclarecem nesse livro, nesse capítulo. Nós somos convidados a subir através do raciocínio e do sentimento, do cérebro e do coração, os dois órgãos que nos conectam com o acima, é o cérebro e o coração. E os dois órgãos que nos retardam, que nos seguram abaixo, é o sexo e o estômago. E vamos analisar se não é isso que acontece?
Quantos e quantos não estão perdidos na gula, na busca desenfreada sempre e cada vez mais da satisfação do seu próprio estômago ou das suas próprias sensações sexuais? Não é por conta disso que muita coisa de errada acontece? Então, olhem que interessante isso. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões que se situam no sexo e no estômago e recebe estímulos superiores de almas, ainda que mesmo não sublimadas, através do coração e do cérebro. E aqui não está dizendo que o sexo, então, é errado, é pecado, porque quem criou também foi Deus, até porque sem ele a gente não perpetua a humanidade e o estômago também. Não tem nada de errado em se alimentar, em comer, senão a gente não sobrevive. Mas é nesse ponto onde nós somos chamados constantemente a avaliar o equilíbrio. Onde eu sei que eu devo parar? Porque daqui para frente é prejuízo, é desarmonia. Eu estou passando por cima de outras pessoas, por cima de mim mesmo, quando eu passo desse limite. Então, é nestes órgãos que nós somos testados. E é nesses órgãos que essas legiões ainda maléficas muitas vezes nos pegam. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos, mesmo aquém das formas terrestres, a entreter emoções e desejos em baixos círculos e armando-nos quedas momentâneas em abismos do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos, não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos à ascensão para a gloriosa imortalidade. Então, se através desses dois órgãos nós somos atacados para poder nos puxar para baixo, porque o convite, prestem atenção numa coisa, o convite é tentador. É gostoso comer, é gostoso satisfazer o paladar, é gostoso se entregar às sensações, né, sensuais. E é aqui que está aonde nós começamos a entender aonde a gente deve colocar nossa vontade e fazer escolhas. Mas da mesma maneira que nós somos atacados constantemente a esse desequilíbrio por influência desses órgãos, nós também estamos sendo constantemente convidados através de apelos santificantes, nos convidando a subir através da reflexão, do sentimento elevado, da espiritualidade. Então aqui, eu acho que por hoje, o que o Gúbio conclui, porque nós chegamos inclusive no meio do capítulo aqui. Nós vamos passar aqui para o item 2 na semana que vem, mas eu acho que tudo o que foi dito aqui já é muito lindo, é muito legal para que a gente pense e agora tendo também consciência da influenciação que essas legiões se utilizam para poder nos derrubar. Porque qual que é o interesse deles? Nos manipular, porque eles querem que nós possamos continuar fazendo aquilo que eles se alimentam. Quantas e quantas histórias também, a exemplo do filme do Divaldo Franco, de espíritos desencarnados que têm necessidade dessas sensações e vão estimular pessoas a, por exemplo, beber bebida alcoólica. Então, no filme do Divaldo tem exatamente isso. Uma pessoa fraca para o álcool se entregando, né, a beber, 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 mas mostra uma legião de espíritos fazendo com que ele se entregue nisso. Por quê? Porque tudo aquilo é alimento para estes vampiros espirituais
porque eles se alimentam dessa sensação, se alimentam até do cheiro, né, da matéria, da vibração que ela emana. Então, o interesse deles é que a gente também se entregue a esses prazeres, porque eles precisam disso para continuar se satisfazendo ou muitas vezes nos prejudicando, porque às vezes são espíritos que têm questões pessoais conosco. Às vezes não são pessoais e às vezes são pessoais. E então, para que a gente tenha noção dessa influenciação dessas legiões, que não são demônios eternos, mas são entidades perversas, ainda por algum tempo perdidas nesse estágio, mas que nos prejudicam, nos influenciam e nos prejudicam. E às vezes a gente acha que está simplesmente fazendo algo que a gente merece. Ah, eu mereço, eu trabalhei tanto, eu mereço ter isso, ter aquilo. É claro, a gente merece muita coisa, mas aonde que está o ponto de equilíbrio ou de desequilíbrio de utilizar ou não utilizar tal sensação, né? Ou então tudo isso vai serve de reflexão para que a gente pense aí durante a semana. E na semana que vem a gente entra aqui no item 2 e vai acabar o capítulo. Não é um capítulo muito longo, a gente volta aqui. Mas eu quero saber de vocês se ficou claro o que foi dito até agora aqui pelo Gúbio, que eu tentei também entender, né, e conversar, ou se ficou alguma coisa que vocês queiram falar mais também. Claro, Mário. Muito claro. Maravilha, então. Ô, Marco, só tem uma questão Hum, que eu fiquei pensando. Talvez eu esteja levando ao pé da letra, né? Mas tudo que a gente sente não é do cérebro, não é assim, as sensações sensuais, é, a fome, tudo vem daqui. não, não é. Não, não, O órgão do cérebro, ele só é um órgão material que reflete o que o nosso pensamento, o nosso espírito deseja, mesmo no mundo espiritual. Você já não lembra nos capítulos anteriores o hum. André Luiz falar que sentia fome? Ah, sim, Então, ele não tinha estômago material. sim. E, Mas então, eu estou dizendo nós encarnados. então, mas nós encarnados, nós somos a exteriorização de uma sensação mais grosseira do que o nosso espírito quer. Somando as questões, por exemplo, hormonais, que aí potencializam as sensações de fome, de necessidade, de dependência. A dependência, por exemplo, muitas vezes se torna química depois de uma pessoa que usa por muito tempo uma droga. Mas, e no caso, por exemplo, eu sei que pode ser que não tenha nada a ver, mas alguém que é amputado e que sente dor naquele órgão que foi amputado. Sim, mas aí, Thelma, envolve uma questão de uma terminação nervosa que foi retirada, mas existe uma célula no cérebro que recebia essa informação. Então, Uhum. a célula que registra essa informação, que foi desencadeada lá na ponta do nervo, ela ainda existe. Então, Sim. existe essa questão do órgão fantasma, que é o que falam, né? Que Uhum. é justamente ainda um desequilíbrio da célula do neurônio que emite aquele impulso mesmo sem estar sendo originado na ponta, na extremidade. Mas isso daí é puramente orgânico. Mas quantas vezes. O que a gente tem que separar, Thelma, é o seguinte: quantos relatos a gente não tem do espírito que perdeu, deixou tudo para trás da matéria, do corpo, do órgão sexual, do estômago, do coração e do cérebro, E e sente. continua sentindo, continua pensando, continua tendo necessidades. Por quê?
Porque é a mente quem, na verdade, é a quem comanda tudo isso. Posso responder um Se eu pouco? coloco na minha mente que o meu Viu, corpo Marco? não vai ter tal necessidade, eu consigo ir domando esse organismo, porque a mente é quem comanda. Mas existe, sim, uma questão material. Mas a origem de tudo é do espírito. É Espiritual. espiritual. Marco, Oi. é só pensar a diferença entre o adulto e a criança. A criança age de forma impulsiva. Ela é basicamente sensação. O adulto tem a sensação também, mas ele consegue também agir com pensamento. Sim. Essa, Ele já acho que controla. essa é a principal diferença, Thelma. A Sim. sensação está lá, existe, mas você consegue racionalizar, Sim. você consegue organizar a sua sensação de modo a atender de fato as suas necessidades. A criança não consegue, a criança é imediatista. Reage instintivamente, né? Sim. Bom, Mas é isso. Maravilha. Muito boas reflexões para a gente aqui. é. Muito bom. Bom, mas é isso então. Por hoje é só, né? Vamos agradecer mais uma vez, né, a oportunidade da gente estar aqui, a Deus que nos permite tudo isso. Então, uma ótima noite, uma ótima semana para vocês todos. Última noite, Boa Marcos. semana, Ótima gente. noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.